Hebreus 6, vamos ler do versículo 11 e o versículo 12. Hebreus 6, versículo 11 e versículo 12. Aqueles que puderem, vamos ficar de pé. Diz assim a palavra do Senhor. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Podemos ficar sentados. Há uma canção, música popular, não é música religiosa, que diz que homem que é homem não perde a esperança. Estava a ouvir esta música. Não sei se alguém conhece a canção que diz isto. Para os nossos irmãos, para os nossos amigos que chegam do Brasil, talvez fosse mais fácil. É um grupo, os mais novos já não conhecerão, mas havia um grupo famoso, acho que ainda existe, que se chama Roupa Nova. E então canta, homem que é homem não perde a esperança. É mau sinal começar um sermão a falar dos Roupa Nova. Mas eu tenho um objetivo, de começar a falar, fazer esta referência. Faço-a porque ela ajuda-nos, no terceiro domingo, onde nós entramos, o terceiro sermão contra a preguiça, esta referência desta linha da canção, homem que é homem não perde a esperança, ela pode nos ser útil. E deixem-me rapidamente lembrar o primeiro e o segundo domingo naquilo que de mais essencial eles disseram. No primeiro domingo, no primeiro sermão contra a preguiça, que lemos no livro de... E agora eu gostaria que os irmãos respondessem. Lemos no livro de Provérbios, muito bem, que é um livro do Velho Testamento. Nós, no livro de Provérbios, lemos a preguiça descrita como... Lembram-se? O oposto de ser inteligente. Portanto, era descrita como uma... Como uma? A palavra rija, que nós gostamos de dizer no livro de Provérbios. Como uma estupidez. Como falta de inteligência. A tónica no primeiro sermão contra a preguiça, no livro de Provérbios, é que a preguiça é um ato, se quisermos, voluntário de estupidez. Porque ignora a verdadeira sabedoria. E no livro de Provérbios, as pessoas preguiçosas são, de facto, mostradas na sua luz que menos as favorece. Elas são vistas como pessoas tolas. No segundo sermão contra a preguiça, na semana passada, lembram-se qual foi o livro que nós lemos? Foi a segunda carta de Pedro, muito bem. E aí a preguiça não era tanto apresentada como uma característica ativa de tolice, de estupidez, mas era apresentada mais como, lembram-se? Lembram-se? Semana passada era mais vista... Força? Uma coisa que não se faz, que devia ser feita, mas não se faz porque nós não compreendemos que devíamos fazer. Digamos que a tónica na segunda carta a Pedro, quando se falava de preguiça, era não tanto a ativa da pessoa ser tola, ativamente tola e, portanto, preguiçosa, mas mais ser passiva e não fazer alguma coisa que deveria fazer porque não tinha entendido que deveria fazer isso. Hoje, no texto que nós lemos já em Hebreus, olhamos a partir dele para a preguiça como uma negligência. Aliás, no versículo 12, onde eu li para que não vos torneis indolentes, em muitas traduções os irmãos leram precisamente para que não vos torneis negligentes. Portanto, a indolência é uma característica sinónima aqui da questão da negligência. E esta negligência, sobre a qual gostaria de falar hoje convosco, existe pelo facto do cristão não se relacionar com a esperança que ele devia ter. Ou seja, continua no texto de hoje a haver um tom acusatório, se quisermos. Estes sermões são sempre um bocado acusatórios. São contra alguma coisa, são contra a preguiça. Podemos resumi-los assim. Nestas mensagens que estamos a partilhar durante outubro e novembro, estamos sempre a dizer: és preguiçoso e deves arrepender-te. Não é? E esse tom é assim um bocado um tom acusatório, de facto. Mas, ao mesmo tempo, no texto que nós lemos hoje, há um tom que nós podemos dizer, vá lá, mais otimista. É importante nós hoje confrontarmos a nossa preguiça
tendo perto o facto que é o facto da esperança existir. Portanto, quando nós citamos a tal letra da banda dos Roupa Nova, homem que é homem não perde a esperança, apetece-nos dizer amém a esta letra. Porque hoje vamos estar a falar em que homem, neste caso mulher, deve ser ativo e a relação que nós devemos ter com a nossa atividade, que a Bíblia pede de nós, está relacionada com o fator esperança. Quero fazer rapidamente com os irmãos um contexto que tem que ser, de facto, breve, da carta aos Hebreus. É possível, quando nós lemos a carta aos Hebreus, nós sentirmos alguma dificuldade com ela, sobretudo por dois fatores. E curiosamente, há pouco na escola dominical estávamos a falar acerca disso. O Tracy estava a partilhar um pouco sobre o livro de Números e sobre o livro de Hebreus. Uma das dificuldades que às vezes pode existir quando nós lemos a carta aos Hebreus, que estamos a ler hoje 2 versos, é o facto de Cristo, do Senhor Jesus, ser apresentado com uma referência constante ao sistema de sacrifícios de Israel. Na carta aos Hebreus, daí que ela é chamada aos Hebreus, aos judeus, Jesus Cristo é apresentado fazendo sempre uma referência constante ao Velho Testamento e, em particular, ao sistema de sacrifícios que o Velho Testamento tinha. Essa é a razão pela qual, por exemplo, na carta aos Hebreus, nós ouvimos falar tanto de Melquisedeque. Para alguém que não tenha um contexto judaico, isto pode ser uma dificuldade, porque toda aquela linguagem do Velho Testamento pode parecer difícil para nós compreendermos. Uma segunda coisa que pode ser difícil para nós, quando lemos a carta aos Hebreus, são os chamados textos de advertência. E os irmãos espreitem só, aí no capítulo 6, versículo 4 e a 8. Espreitem só, porque é um dos exemplos dos textos de advertência que existem aí na carta aos Hebreus. Entre versículo 4 e 8. São aqueles textos. E nós que somos uma igreja reformada, teologicamente muito, pelo menos que procura ser muito sólida, acerca da certeza da salvação, da perseverança na fé, estes são aqueles textos que às vezes pode parecer que colocam em causa a perseverança dos santos. Rapidamente, não temos como ficar a falar muito tempo na carta aos Hebreus, mas deixem-me dizer isso. Ok, e dar algum contexto. A perseverança dos santos ou a certeza da salvação é a convicção que nós temos de que uma vez que somos salvos não podemos perder a salvação. Ora, só dar um contexto rápido, não quero entrar muito nesta questão. No movimento evangélico há pessoas com posições diferentes acerca disto. Os batistas, nós estamos numa igreja batista, e outras pessoas no contexto evangélico defendem que a salvação não se perde. Outros no movimento evangélico, geralmente pentecostais e outros, defendem que a salvação se pode perder. Eu agora não tenho como entrar aqui em detalhe, depois podemos falar isso noutro contexto, mas de facto nós acreditamos que à luz da Bíblia, uma vez que Cristo faz o trabalho de salvação, o ser humano não tem hipótese nenhuma de ser capaz de desfazer aquilo que Cristo faz. Estou a resumir muito, isto depois pode nos levar a outras conversas. É verdade que, por exemplo, os textos de Hebreus, como o versículo 4 a 8, no texto de Hebreus 6, são daqueles textos que podem trazer algum desafio a esta perspectiva. Ok? Ainda assim, nós acreditamos que a questão da perseverança que está aqui a ser colocada em causa não é da certeza da salvação, mas da possibilidade de pessoas que experimentaram a ação do Espírito Santo se afastarem disso. E achamos que experimentar a ação do Espírito Santo não é necessariamente, à luz da palavra deste texto e de outros, ser salvo. Portanto, as pessoas terem uma experiência com Deus, ter uma experiência com o Espírito Santo de alguma maneira, mas não serem salvas. Daí que elas acabam por se afastar. Mas eu hoje não quero falar acerca disso. Só queria fazer alguma justiça a este texto. A argumentação desta carta aos Hebreus nem sempre é fácil, mas é muito fértil. Basta para aqueles que estavam no culto de despedida do corpo físico do irmão José Carvalho lembrarem-se quando nós lemos Hebreus 11. Não é? Aqueles que estavam recordam isso. Um texto de um fôlego incrível. Hebreus 11, depois leiam em casa. Portanto, a carta aos Hebreus pode não ser a mais fácil de ser entendida, mas de facto é muito fértil. E, por exemplo, aquele capítulo 11 é sem dúvida nenhuma memorável. Diz o comentário bíblico Vida Nova. Hebreus mostra que a advertência e o encorajamento eficazes estão fundamentados em boa teologia. Os exemplares, só uma nota acerca da autoria da carta. Os exemplares mais antigos da carta de Hebreus colocavam Hebreus entre os escritos de Paulo.
E, por exemplo, dois das pessoas fundamentais no início da era cristã, Clemente de Alexandria e Orígenes, confirmam que assim era entendido, que esta carta era de Paulo, na parte oriental do Império Romano. Na parte oriental do Império Romano, os cristãos associavam Hebreus à autoria de Paulo. No entanto, já Clemente e Orígenes reconheciam o quanto o estilo e o conteúdo desta carta aos Hebreus era muito diferente das outras cartas de Paulo. E propunham estes dois homens, Orígenes e Clemente, que talvez Paulo tivesse responsabilidade nesta carta, mas que não teria sido necessariamente o seu autor. Dando um salto para a Reforma Protestante, começou a ser discutida esta questão outra vez, se Hebreus seria ou não uma carta de Paulo. Hoje a maior parte, não estamos aqui agora para entrar nesta questão a rigor, mas hoje a maior parte defende que esta carta não será da autoria de Paulo. No entanto, depois quem quiser entrar mais fundo nisso pode fazê-lo. Os leitores de Hebreus, quem é que são as pessoas a quem esta carta é destinada? Os leitores de Hebreus seriam, como o nome indica, judeus, e seriam cristãos já há algum tempo e já teriam experimentado experiências de perseguição. Só para dar algum contexto histórico. Quando a perseguição vai começar a ser séria e violenta é sobretudo no século II da era cristã. No entanto, já há experiências de perseguição no século I. E estes hebreus que recebiam esta carta já teriam algumas experiências de serem perseguidos pelo facto de serem cristãos. A comunidade destes cristãos que recebe esta carta enfrenta problemas de uma fé dura, uma fé endurecida. E esses problemas eram visíveis, e está, por exemplo, no vosso boletim, para poderem em casa explorar mais o assunto. Estes problemas de uma fé dura seriam visíveis, por exemplo, no facto de estar a existir pouco progresso na compreensão daquela igreja. Portanto, era uma igreja que estava a ser, digamos, intelectualmente estava a secar-se. Estava a haver pouco progresso na compreensão daqueles cristãos acerca da mensagem de Cristo. E, por outro lado, estava a acontecer uma coisa típica. Geralmente, qual é o texto que os pastores usam nas igrejas quando querem puxar as orelhas a quem vem pouco à igreja? É um texto em Hebreus. Não se afastam das reuniões como alguns fazem. Essa era uma das coisas que estava a acontecer em Hebreus. Havia pessoas que estavam a deixar de ir à igreja. É um problema muito antigo, deixar de ir à igreja. Alguns estariam mesmo a ser seduzidos para voltar ao judaísmo. E provavelmente estes leitores de Hebreus estariam espalhados na chamada diáspora, que era o facto de judeus estarem espalhados um pouco por todo o mundo mediterrâneo e eventualmente mesmo em Roma. Para terminar o contexto na carta aos Hebreus. Por um lado, a carta aos Hebreus funciona como um aviso feito pela negativa das consequências que esperam os cristãos que se afastam da fé e da comunidade. Tem este lado negativo, a carta. Avisar acerca das consequências que esperam os cristãos que se afastam da fé e da comunidade. Tem um lado positivo também, que funciona como encorajamento e perseverança para cristãos que passavam por muitas dificuldades. E o segredo dessa constância, dessa perseverança, era fixar os olhos em Jesus. Vamos rapidamente, novamente, para os textos, para o versículo 11 e para o versículo 12. E deixem-me voltar aí à palavra diligência, porque é uma palavra que nós encontramos no versículo 11. E se recordarem, a semana passada já passámos por esta palavra, diligência. Se nós formos ao dicionário, diligência é descrito como aplicação, zelo, cuidado, atividade, pressa em executar alguma coisa, prontidão. A diligência, que é uma característica que Hebreus nos está a dar e que nós a semana passada já ouvimos na segunda carta de Pedro, é uma qualidade de estar desperto, por oposição a estar adormecido, que é uma característica que geralmente nós associamos à preguiça. Portanto, a diligência acorda-nos, a preguiça adormece-nos. O autor de Hebreus diz que o cristão tem de estar acordado até ao fim para que se complete, como diz o versículo 11, a esperança que temos.
E esta esperança está em quem? Esta esperança que o texto fala está colocada em nós? Não. Esta esperança que o texto está a falar no versículo 11 está colocada naquele que dá origem às promessas que fala o versículo 12. Quem é? Deus. Logo, na carta aos Hebreus, estar desperto ou ser diligente é uma coisa que se pede a nós, homens e mulheres, e que serve o propósito de completar a esperança que nós temos em Deus. Vou voltar a repetir. Estar desperto é uma coisa que se pede a nós, homens e mulheres, e que serve o propósito de completar a esperança que nós temos em Deus. Portanto, tem um lado humano e tem um lado divino. Este exercício de nós termos esperança. Por causa daquilo que nós esperamos no Senhor, nós somos chamados a fazer coisas. Eu gostaria que isto ficasse impresso na nossa mente. Porque nós esperamos em Deus, nós fazemos coisas. Não é porque nós esperamos em Deus, temos uma desculpa para não fazer nada. Estamos à espera. Não, porque nós esperamos coisas em Deus, nós fazemos coisas na nossa vida. Esta é uma ideia incontornável neste texto. É um bocadinho a lógica do argumento destes dois versículos em particular. Ao associar versículo 11 e 12, novamente, a diligência ao culminar da esperança, ao último ponto da esperança, expõe-se um encontro que é um encontro harmonioso, é um bom encontro, que existe entre uma postura humana e um propósito divino. Deixa-me voltar a repetir esta ideia. Quando o autor de Hebreus está a dizer que nós devemos ser diligentes, ele está a dizer que quando nós somos diligentes, é possível encontrar, é possível a postura humana certa encontrar-se com o propósito divino. A diligência tem a ver com esta harmonia entre os homens e Deus. Mas, na fé cristã, a eficácia vive da esperança. E esta, se tem notas, esta vale a pena tirar. Não é minha, é dos comentários bíblicos. Comentário bíblico Vida Nova. A eficácia vive da esperança. Isto é muito importante, porque está-nos a dizer que ser eficaz, ser competente, não é uma coisa que nasce do nosso ativismo, da nossa capacidade de fazer coisas, mas é uma coisa que nasce da esperança que nós temos em Deus. Portanto, a pessoa vai ser capaz de fazer coisas não porque tem em si uma determinada capacidade, mas porque tem em si uma esperança que não é nela própria. A eficácia vive da esperança. O raciocínio é mais ou menos este. O raciocínio não é tenham esperança para que consigam aplicar-se. Mas o raciocínio é apliquem-se para manterem a esperança. Já viram? É interessante, porque a maior parte das vezes nós pensamos em eu tenho de arranjar uma força qualquer para fazer coisas. Aqui o que o texto nos está a dizer em Hebreus é um bocado diferente. Ele está a dizer, tu vais fazer coisas porque quando fazes coisas a tua esperança em Deus se mantém. Portanto, não é muitas vezes aquela imagem que nós temos, preciso de alguma razão para fazer coisas, preciso de uma esperança para conseguir fazer alguma coisa. Mas passa um pouco por faz as coisas, porque quando fazes as coisas tu vais sentir que a esperança se completa. É muito interessante, porque vai ao contrário da nossa tendência quando pensamos nisto. O principal nisto, que é o estágio final, a esperança completar-se, é a atitude que nos é pedida de crermos que Deus não vai falhar com aquilo que nos prometeu. O principal nesta questão é nós acreditarmos que Deus, se nos prometeu alguma coisa, Ele não vai falhar. O nosso envolvimento ativo é um meio, não é um fim. Percebem a ideia? Quando estamos aqui a pregar contra a preguiça, não estamos a dizer que o objetivo último é que nós façamos coisas. Nós estamos a dizer que nós fazermos coisas é uma manifestação do mais importante, que é termos fé em Deus. Percebe a ideia? O objetivo último não é que as pessoas comecem a ser hiperativas, mas é que elas façam coisas, porque quando fazem coisas é um sinal de que elas se mantêm a acreditar em Deus. Logo, isto é importante que os irmãos
os amigos percebam acerca desta série de estudos. Nós não estamos, Deus nos livre, a pregar o ativismo. O ativismo que nós estamos a querer pregar é o ativismo do Espírito Santo. Não é o ativismo das pessoas. Em que de repente fazem uma competição para provar uns aos outros quem é que trabalha mais, quem é que faz mais. Não. Nós estamos a dizer que a preguiça é um problema para a ação do Espírito Santo. É uma coisa diferente do que pregar o ativismo. Semana passada falávamos nisso. Há maneiras de desobedecer a Deus que é fazer muita coisa, muito ativismo, para estarmos tão entretidos a fazer coisas que Deus não nos diz nada. Não é? Não é isso que nós desejamos. O nosso envolvimento ativo, nesse sentido, é um meio e não um fim. A gravidade do pecado da preguiça, e os irmãos já me ouviram dizer isto de outras maneiras, eu hoje vou voltar a dizer de uma maneira um bocadinho diferente. A gravidade do pecado da preguiça não é o que ele impede primariamente em relação ao nosso desempenho. O que é mais grave no pecado da preguiça não é aquilo que se mostra acerca do nosso desempenho. O que é mais grave acerca do pecado da preguiça é o que mostra acerca do desempenho de Deus em nós. A lógica da Bíblia é esta. O autor aos Hebreus não está preocupado com um quadro onde a pessoa vai amontoando créditos de obras. O autor da carta aos Hebreus, como o autor de Provérbios, como Pedro, na sua segunda carta que lemos a semana passada, a preocupação deles não é verem homens a fazer coisas. É verem homens que fazem coisas como consequência daquilo que Deus está a fazer. A preguiça não é terrível por corroer a nossa confiança em nós próprios. A preguiça é terrível porque corrói a nossa confiança em Deus. São coisas diferentes. A última coisa que eu quero fazer é animar pessoas a trabalhar para confiarem em si próprias. Deixem-me usar uma expressão que se calhar um pouco hostil. Eu não podia estar mais, permita-me a expressão, nas tintas para que nós produzamos coisas para ganharmos confiança em nós próprios. Isso não é o meu trabalho como pastor. Se a pessoa quer autoconfiança em si, a igreja não é um sítio para ela, pode ir buscar noutro lugar qualquer. Quando nós abrimos a palavra de Deus, que acreditamos que é a revelação de Deus para nós, nós apercebemos que a gravidade da preguiça não tem a ver porque de repente eu perdi confiança em mim próprio. A gravidade do pecado da preguiça é porque eu perdi confiança em Deus. E aí sim, a Bíblia vai ser dura. Porque se as pessoas estiverem a falar, eu estou com problemas de autoestima. Meus irmãos, os problemas de autoestima não me quero meter por aí. É um labirinto que nunca mais acaba. As igrejas não servem para dar autoestima às pessoas. As igrejas servem para que quem lá está ganhe a estima maior, que é de facto a estima importante, que é a estima a Deus. Se os irmãos percebem a ideia, eu estou-me a afastar um bocadinho, mas se os irmãos quiserem ouvir mensagens para vos tornar bem dispostos, este é o sítio errado. Já pensaram domingo após domingo, então permite uma expressão levar nas orelhas, sempre a levar nas orelhas, não é? As pessoas dizem, isto é difícil, o pastor está sempre a... Porquê? Porque a nossa preocupação não somos nós, a nossa autoconfiança, a nossa autoimagem. Isso há milhares de sítios melhores do que uma igreja. A nossa preocupação é o amor que nós temos a Deus. Portanto, a preguiça é grave, não porque eu perdi a confiança nas minhas capacidades. Deus está desinteressado em relação a isso. Aquilo que Deus se zanga connosco é quando a nossa preguiça está a revelar que nós não confiamos nele. E aí sim, a Bíblia pega fogo. Rapidamente, versículo 12. O versículo 12 diz-nos que a negligência ou a indolência, noutras traduções, que é uma palavra essencial para nós hoje, a palavra negligência, a negligência não é uma opção para os cristãos. É o que a Bíblia nos está a dizer. Não é simplesmente praticável nós ponderarmos responder com alguma atitude que deixe a meio a esperança que Deus nos deu. Na prática, quando nós somos negligentes, nós deixamos a meio a esperança que Deus nos deu. A preguiça, que é um modo concreto desta negligência, consente com a confiança em Deus ser um processo inacabado na nossa vida. Quando nós somos preguiçosos, nós ganhamos um dom terrível de vivermos por metade aquilo que devíamos viver por inteiro.
Deixa-me repetir esta ideia. Quando nós somos preguiçosos, nós abraçamos um dom de viver por metade aquilo que Deus nos permite viver por inteiro. Reparem a proposta no versículo 12. Os vossos olhos aí no versículo 12. A proposta do autor aos Hebreus. E depois quero tentar aplicar estas verdades rapidamente a nós esta manhã. A proposta do autor aos Hebreus é muito prática. Contra a preguiça, que sugestão é que ele está a fazer aí no versículo 12? Podem-me responder, por favor. Qual é a sugestão que o autor aos Hebreus está a fazer no versículo 12? Contra a preguiça, que atitude é que ele está a dizer? Imitai. Muito interessante. Gostava que perdêssemos algum tempo aqui. Perdêssemos, não é perdêssemos, é gastássemos, ganhássemos. Contra a preguiça, imitação. O que é que diz o texto? Imitadores daqueles que pela fé e longanimidade herdam, ou em algumas traduções herdaram, as promessas. Este conselho é tudo menos abstrato. Eu vou já explorá-lo no fim. Estas palavras de nós procurarmos pessoas a quem imitamos, iluminam Hebreus 11. Já falei hoje uma vez, vou pedir agora que possa abrir aí. Avancem só, eu não vou ler o texto. Lemo-lo por inteiro, fez ontem uma semana, esses 40 versos. Mas dou só aos irmãos, aos amigos, alguns segundos. Folheiem só rápido, assim, aquela leitura a Marcelo Rebelo de Sousa, assim na diagonal. Só para perceberem um pouco o que eu estou a falar quando estou a falar de Hebreus 11. Dou-vos alguns segundos. Hebreus 11, verifiquem lá. Depois, em casa, vão ler com mais tranquilidade. É um texto notável. Era um texto amado pelo nosso irmão José Carvalho. Por isso o lemos quando nos despedimos do seu corpo físico. Estão a ver aí os heróis da fé no Velho Testamento. Depois vai-se fazendo uma revisão da história dos heróis da fé. E vai-se explicando que as pessoas do tempo do Velho Testamento foram salvas pela mesma fé do Jesus que só vem no Novo. E depois a fase final, vejam e deem um salto para a fase final no capítulo 11. É extraordinário. Olha aqui uma frase que eu também digo às vezes, meus irmãos. Versículo 32. Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário. Não é? A Bíblia diz isto. Não tenho tempo aqui para falar sobre tudo. E já viram aí Gideão, Baraque, Sansão, Jefté? Reparem aí. Versículo 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Eu gosto do 35. Nós às vezes gostamos mais dos violentos, não é? Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Está a dizer que pessoas que preferiam morrer a que fossem livres da bênção, viam como uma bênção morrer pela fé. E reparem, 36. Outros passaram pela prova de escárnios e açoites, algemas, prisões. Vejam o versículo 37, é dos preferidos. Foram apedrejados, provados, serrados pelo meio. E serrados pelo meio na Bíblia não é uma metáfora. Quer mesmo dizer serrados pelo meio. Mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, por aí fora. Qual é... Porque é que eu estou a pedir aos irmãos que coloquem os olhos no Hebreus 11? Quando o autor aos Hebreus está a dizer sejam imitadores daqueles que pela fé completam a sua esperança, ele não está a ser abstrato. Porque ele no capítulo 12 vai explicar o que é que isto significou já na vida de muita gente. Portanto, ele está a dizer que vocês querem ter ideia como é que isto acontece? Vocês querem saber como é que se vive pela fé? Vocês querem ter uma ideia como é que se é ativo e como é que não se deve ser preguiçoso? Olhem lá, o caminho de Hebreus 11. Pessoas que até morreram desta maneira. Portanto, são exemplos concretos. Não são exemplos abstratos. Geralmente esses é aqueles que nós gostamos de dizer. Aquela pessoa tem uma relação muito especial com Deus. E é assim uma coisa lá muito entre a pessoa e Deus. A gente não vê bem, mas ele tem uma relação especial. Ora, a Bíblia, quando fala na relação com Deus, não é assim uma coisa que não se vê. A Bíblia mostra o que é que significa na prática pessoas que preferiam morrer pela fé a terem a possibilidade de se escapar disso. Claro que nós temos de reconhecer que o nosso contexto hoje é tão diferente que nós podemos achar que isto é pura e simplesmente impraticável. Mas se nós achamos que isto é impraticável, estamos a perder tempo a ler a Bíblia. Mais vale deixarmos de ler a Bíblia e irmos fazer outra coisa. Quando nós estamos a ler a Bíblia, nós não temos alternativa senão tirar consequências do que aquilo que a Bíblia nos está a dizer. A imitação é uma qualidade tão impopular como a última, que também é aconselhada aí. Reparem aí. Qual é a outra característica que é aconselhada no versículo 12? Paciência.
Em alguns textos está a perseverança, em alguns textos está a longanimidade. Vejam duas características tão impopulares e que o autor aos Hebreus está a dar. Ele está a dar um conselho para nós. Imitem e lembrem-se que quem herda as promessas porque junto com a fé tem paciência. Rapidamente, quero só tentar aplicar estas verdades em 4 pontos finais para nós esta manhã. Ainda vamos tomar a ceia do Senhor. E eu gostaria de tentar aplicar de 4 maneiras que sejam práticas também. Portanto, que nós tentemos e que o Espírito Santo nos ajude nesta hora, a mim a explicar e a abrir o coração de todos, para estarmos receptivos à sua mensagem, mas que nós percebamos o que é que todas estas coisas que Hebreus nos está a dizer, que tipo de aplicações práticas na nossa vida que elas podem ter. Deixem-me fazer um apelo aos irmãos. Orem hoje, orem amanhã, orem depois da manhã, orem na quarta-feira e por aí em adiante, e peçam a Deus que vos faça amar a diligência. Que vos faça amar, deixa-me aplicar esta palavra de uma maneira menos popular ainda, que nos faça amar a disciplina. E eu estou a ser genérico intencionalmente. A nossa cultura glorifica, geralmente quem é que são os heróis do nosso tempo, hoje em dia? Estou a pensar, e agora estou a falar mais, permita uma expressão para a miudagem, para os mais novos. Geralmente os heróis, quem são o tipo de personagens hoje mais que excitam mais as pessoas? Que tipo de características é que têm? São marginais, não é? Por isso é que há tantas pessoas que andam como nós andamos aqui. Os irmãos, se me virem durante a semana, eu pareço um marginal também, de facto. Mas pronto, ao domingo, Deus ajuda-me. Mas são pessoas marginais que, na maior parte das vezes, fazem o quê? São marginais porquê? O Filipe estava a dizer que não fazem nada, mas quebram as regras, não é? Quebram as regras. Eu sei que estou a ser muito simplista, mas eu diria que se até ao século passado os heróis eram pessoas que geralmente davam a sua vida por grandes ideais, hoje em dia as pessoas que são amadas são aquelas que dão a vida pelos seus próprios ideais. Não é? Aliás, isto romanticamente no século XX havia muito uma imagem no cinema, não era? Com aquele filme que era o Rebelde Sem Causa, Rebel Without a Cause, e que era protagonizado, lembram-se? Não se lembram? Pelo James Dean, lembram-se? E, no certo sentido, James Dean incorporava um bocado esta imagem da nova geração pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial americana, que, no certo sentido, se rebelava, mas sem saber bem. Por exemplo, outra figura que é muito querida para nós, que é por exemplo, para quem gosta, e há uma religião secreta nesta igreja que é a religião do Bob Dylan, mas para quem gosta do Bob Dylan geralmente é amado porque ele diz, eu é que decido quais são as minhas regras. Não é? E estou a generalizar muito, mas no geral, a nossa cultura gosta, se formos mais francófonos, gosta de enfants terribles, não é? É um enfant terrível e as pessoas acham sempre muita graça. Se formos mais anglófonos, gosta de bad boys, de pessoas que não se comportam segundo as regras. Porquê é que eu estou a falar nisto? Porque nós temos de reconhecer, e agora estou a pensar nas pessoas mais novas, que uma característica como a diligência, como a prontidão para trabalhar, está nos antípodas daquilo que hoje é popular. Nós não somos levados a amar uma característica como a diligência. Como ter uma coisa para fazer e fazê-la. A cultura, no geral, não nos ajuda a amar isso. Logo, o que eu estou a sugerir aos irmãos, eu estou a sugerir essa oração porque eu preciso dela também, naturalmente, é que o Espírito Santo faça brotar em nós um amor por esta diligência. Que na hora H pese mais no nosso coração fazer aquilo que Deus nos pede do que fazer aquilo que nos faz populares aos olhos do mundo. Que Deus cative o nosso coração de uma maneira tal que seja agradável, que seja atraente para nós sermos espiritualmente diligentes. E eu sei que estou a fazer simplificações muito largas, mas eu diria que os mais novos hoje não estão capturados por isto porque a cultura tem-nos feito apaixonar-nos pelo modelo oposto, pelo modelo da pessoa que não cumpre, ou pelo modelo da pessoa que se safa não cumprindo as regras, não é?
Logo, nós temos que pedir a Deus, Deus, ajuda-me porque eu não amo a ideia de ser diligente. Eu não amo, não está no meu coração. Tu tens de colocar isto no meu coração. Meus irmãos, só uma parte em relação a isto. Sabem porque é que nós não vivemos estas coisas? Porque a maior parte das vezes, eu acho, nós nem sequer as ousamos colocar em palavras. Nós sabemos que se dissermos isto em oração, isto é perigoso. Sabem porquê? Porque Deus pode fazer aquilo que nós estamos a pedir. E às vezes nós estamos a pedir, mas não temos assim tanta vontade que Deus faça. Percebem a ideia? Há muitas coisas que nós não oramos porque temos medo, a partir do momento em que for dito, de facto Deus pode responder. E então é mais fácil que eu invoque, que ainda não tenho assim tantas certezas acerca das coisas, e vou dando espaço para não fazer determinadas orações. Agora reparem, na nossa vida cristã, a quantidade de orações que nós podíamos fazer com este tipo de pedidos e que nós não fazemos porque nós temos medo. Porque não é... Isto é irónico, porque no fundo muitas vezes nós não estamos a orar por não acreditarmos em Deus. Muitas vezes nós não estamos a orar porque temos medo que Deus faça aquilo que nós estamos a pedir e nós não estamos assim tão interessados em que isso aconteça. Percebem a ideia? Logo, há milhões de orações que nós não ousamos fazer na nossa vida porque sabemos que Deus pode concretizá-las. Senhor, ajuda-me a ter vontade de ser diligente, de ser uma pessoa que faz. Só para ajudar e terminar este ponto. É mesmo para ajudar. Há uma clínica de reabilitação de preguiçosos nesta igreja. Eu não vou citar nomes, eu farei parte dessa clínica também. Aliás, às quintas-feiras, éramos 19 pessoas. Tivemos a uma unha de sermos 20 e de quebrar o recorde. Se nós continuarmos a ser 19 ou 20, se calhar vamos ter de vir cá para baixo, porque lá em cima começamos a ter pouco espaço. Mas na quinta-feira, uma das coisas interessantes, desde que começámos o estudo acerca da preguiça, é que estamos a partilhar a dificuldade. O João partilhava umas coisas, o Ricardo partilhava outras, o Ben também partilhava. Todos nós temos partilhado algumas coisas, reconhecendo que o pecado da preguiça é atraente, e que muitos de nós temos estado capturados por ele, mas que pela graça de Deus estamos em reabilitação. E eu quero encorajar. Temos muitos reabilitados. Reabilitados em reabilitação. Oh, irmão Sérgio, essa gargalhada foi um bocado cética, não foi? Eu disse, recuperados, isso era... É justa. Segundo ponto. Deixem-me sugerir, escrevam. Preciso de orar a pedir que Deus me faça amar a ideia de ser diligente. Segundo ponto. Peçam a Deus que nos faça amar a esperança. E nós podemos dizer, a esperança é mais fácil de amar. A esperança é a última coisa a morrer. A esperança é uma coisa que todas as pessoas têm fé. E agora nós temos de gastar aqui algum tempo a explicar o que é a esperança aos olhos da Bíblia. Amar a esperança não é amar a esperança no seu sentido popular, que geralmente nos diz que vai tudo ficar bem. Vai tudo ficar bem. Muitas canções, não devia estar a fazer esta nota, mas não. Esta semana morreu um cantor querido também para nós, o Lou Reed, alguns de nós gostávamos muito dele, e o Lou Reed passava a vida a cantar de Everything's Gonna Be Alright, de alguma maneira tudo ia ficar bem. E às vezes as pessoas gostam de passar esta imagem do tudo vai ficar bem, como se fosse alguma coisa aparente da esperança da Bíblia. Mas deixem-me dizer, e eu tenho de vos desiludir aqui, a esperança da Bíblia não é a ideia que as coisas vão ficar bem, nesse sentido. A esperança na Bíblia tem a ver com tudo vai ficar bem em relação ao facto de Deus ser bom. A esperança na Bíblia não quer dizer tudo vai ficar bem para aqueles que acreditam em Deus, mas quer dizer tudo vai ficar bem para aqueles que acreditam em Deus, porque Deus nunca vai deixar de ser bom. E isso é esperança. Deixa-me ler só esta frase de Calvino, ela está aí no vosso boletim, depois podem levar para casa e explorar mais. A verdade de Deus é fixada imutavelmente, de modo que a fé que assenta nessa verdade, quando é verdadeira, tem de ser certa, relacionando-se com todo o tipo de dúvidas. Deixa-me só fazer uma paragem nesta frase de Calvino. Não estamos a dizer que o cristão não pode ter dúvidas, mas estamos a dizer que a fé que nós temos em Deus vai relacionar-se com todo o tipo de dúvidas que nós podemos ter. Agora reparem a conclusão dele. Nesse sentido, é uma certeza completa, uma persuasão inquestionável,
quando a mente divina a estabelece, de tal modo que não se torna possível colocar em causa que Deus, que não pode enganar nem mentir, falou mesmo. Vou tentar explicar isto. A esperança é tão central no cristianismo porque não depende da circunstância desejada por quem crê. Agora vou mesmo devagarinho, que este ponto é mesmo importante. A esperança é tão central na nossa fé cristã porque a esperança não depende de que as circunstâncias que nós desejamos se vão concretizar. A esperança é central no cristianismo porque depende do caráter de quem é querido. A esperança não é central porque as circunstâncias desejadas de quem crê, nós crentes, se vão materializar. A esperança é central no cristianismo porque não tem a ver com as circunstâncias que nós como crentes desejamos, mas tem a ver com o caráter de Deus. Muita da nossa preguiça funciona como um reflexo de esperarmos mais por uma mudança naquilo que está a acontecer, em vez de recordarmos o modelo de quem nós acreditamos. Vou voltar a repetir isto. Há muita preguiça que nós temos, que é um reflexo de nós olharmos para as circunstâncias e pensarmos assim: enquanto as circunstâncias não mudam, eu não tenho onde ir buscar força para eu mudar. Percebem a ideia? Nós somos preguiçosos perante coisas porque vemos que as coisas se mantêm e dizem assim: enquanto as coisas se mantêm, eu acho que também não tenho alternativa a manter-me também. E o problema é que nessa altura nós estamos mais fixados nas circunstâncias que gostávamos que acontecessem, mas não acontecem e por isso desanimamos, do que no caráter daquela pessoa em quem nós acreditamos em Deus. Se nós recordarmos mais o caráter de Deus, a nossa ação é transformada segundo o caráter dele e não segundo as circunstâncias que nós idealizamos. Vou tentar dar um exemplo prático disto. É um exemplo doméstico. Os exemplos domésticos às vezes podem correr muito bem, às vezes podem correr muito mal. Deixem-me tentar contá-lo. Eu tomei nota dele. Esta semana, lá na nossa rua, é uma zona calma a maior parte das vezes. Mas à porta da nossa casa, era manhãzinha, era 8h30, 8 e pouco. Ouvi-se uns gritos, gritos masculinos. Mas então, e quando vou à janela, vejo há um rapaz encapuçado. Bem, encapuçado. Nós hoje andamos todos encapuçados, né? Com o capuz posto. E então estava a fugir, porque esse rapaz, que eu ainda via fugir, cruzou-se com um senhor que ainda por cima estava a chegar para trabalhar nas obras lá de um prédio, ao lado. Mas depois apercebi-me eu, fiquei a assistir da janela, nós vivemos no primeiro andar e fiquei a assistir ali, e o senhor sempre a olhar para o chão. Então o que é que acontece? Aquele rapaz tirou-lhe o fio, seria de prata, seria de ouro, e fugiu a correr. Ora, nunca tinha, desde que nós estamos lá, quantos anos? 7 anos? Nunca tinha acontecido assim nada, é uma zona relativamente calma. Ora, onde é que eu quero chegar com isto? Isto vai chegar num sítio. Que é, e agora tenho de dizer nomes apenas para a nossa filha mais velha. E deixa-me, eu escrevi isto, eu tenho de dizer isto da maneira certa, que é para não... Que do pai herdou alguma hesitação no que diz respeito à arte da coragem. É do pai. E que se estava a preparar para sair com a mãe, a Ruth ia levar a Maria e a Marta à escola, rapidamente ficou em sobressalto, porque tinha-se apercebido que tinha acontecido alguma coisa. Todos os filhos são diferentes. Nisso a Maria sai muito ao pai. Mas vai deixar de ser, obviamente. Eu estou a dizer isto para encorajá-lo. Em pouco tempo, antes de sair de casa, eu tive de tentar fazer pedagogia, o que não é fácil, no geral e em particular também. Mas tentei fazer alguma pedagogia, falando com a Maria, acerca daquilo que nós acreditamos. E o que é que eu tentei dizer? E agora, eu sei que esta é aquela parte onde as pessoas podem dizer: "Epá, esta coisa da fé cristã não era nada daquilo que eu estava à espera." Eu tive de tentar explicar à Maria que Deus não nos promete que nós vamos ficar bem por nunca sermos assaltados. A Bíblia nunca nos diz que as coisas vão correr bem para nós por não nos acontecerem coisas más. Tivemos 3 meses a ler o livro de Jó. A Bíblia promete-nos, e Deus promete-nos, que por causa dele, por causa de Deus, nós vamos ficar bem mesmo quando somos assaltados. Eu sei que isto é um bocado rijo, mas o que eu estava a dizer à minha filha é: pode dar-se o caso de tu seres assaltada na tua vida.
Eu não te posso, como pai, prometer-te de que tu não vais viver coisas desagradáveis, como, por exemplo, um assalto. Não posso. A minha fé não me diz isso, a Bíblia não me diz isso, Deus nunca me prometeu. Agora, o que eu te posso dizer é que, podendo nós sermos assaltados durante a nossa vida, acontecerem-nos coisas horríveis, Deus nunca vai deixar de ser bom. E a esperança do cristão está nisto. Portanto, neste caso dos assaltos, nós não acreditamos em Deus porque Deus nos promete que nós nunca vamos ser assaltados. Nós acreditamos em Deus porque Deus promete que Ele vai continuar a ser bom mesmo quando nós somos assaltados. São coisas completamente diferentes. Meus irmãos, se nós optássemos pela primeira, o capítulo 11 não tinha qualquer cabimento na carta aos Hebreus. Já viram que o autor está a celebrar o facto de pessoas serem encerradas ao meio? Já tentaram essa pedagogia com as crianças? Mas é essa pedagogia que Deus nos manda educar os nossos filhos. De que se nós passamos pelas coisas mais terríveis, a tua vara e o teu cajado me consolam. Percebem? É completamente diferente. Nós prometemos às pessoas uma vida boa. Quem somos nós para prometermos às pessoas a vida boa? A Bíblia prepara-nos para que a vida pode correr muito mal para nós. No entanto, Deus nunca deixa de ser bom. Essa é a fonte da esperança. Deus nunca deixa de ser bom. E o facto de Deus ser bom chega para nós quando as coisas más nos acontecem. É isso, é esse tipo de esperança que a Bíblia nos está a dar. Não é, aguenta um bocadinho, tudo vai ficar bem. Não, é o facto de tudo pode ficar mal, mas Deus não vai deixar de ser bom e isso vai ser suficiente para ti. Temos mesmo de terminar, temos de tomar a ceia ainda. Trabalho de casa, é o terceiro ponto. E este é mesmo um trabalho de casa que eu vou pedir aos irmãos. Coloquem aí, trabalho de casa. Eu vou pedir aos irmãos que durante a semana elaborem uma lista de pessoas que têm como fiéis. Não precisam ser pessoas da nossa igreja. Eu gostaria que os irmãos fizessem esse exercício que é: que tipo de pessoas é que eu tenho na vida que podia colocar ao lado destas que são sugeridas em Hebreus 6, 11 e 12? Pessoas que na sua vida já têm visto promessas de Deus cumpridas. E a seguir o que os irmãos têm de fazer com essa lista é simples. É imitá-las. Que é aquilo que o autor aos Hebreus nos está a pedir. Que nós tenhamos uma lista. Oh, meus irmãos, e não sejam abstratos. Façam uma lista de pessoas que são exemplos, que foram exemplo. Mesmo que já tenham partido, que já tenham morrido. Coloquem pessoas que foram exemplo para mim, na minha fé, e que ainda são, e que viram promessas de Deus cumpridas. Escrevam, ponham nomes. Quarto e último ponto. Os irmãos peçam a Deus que nos faça amar uma coisa. Isto é mais difícil para mim. Permitam-me esta nota pessoal. Que nos faça amar a paciência. Peçam a Deus. Peçam ao Espírito que desperte em nós amor pela paciência. Eu tenho muita dificuldade com este ponto da paciência. E que nós tenhamos da paciência uma perspectiva que não é passiva. Porque muitas vezes nós não pedimos paciência porque achamos que a paciência é um estado de passividade. Que é ser, perdoem-me a expressão, capacho. A paciência bíblica não tem a ver com ser capacho. A paciência, a longanimidade, será um aliado na nossa luta contra a esperança. Desculpa, mau sinal. Contra a preguiça. A paciência vai ser um aliado na nossa luta contra a preguiça. E a esperança está lá a iluminar essa luta. Porque com a paciência, nós sabemos que o nosso ataque à preguiça não se baseia na nossa capacidade, mas na espera da capacidade de Deus. Percebem? Esta ideia, isto é importante. Eu, quando tenho paciência, não é sinal que eu desisti e aguento qualquer coisa. Isso não é paciência aos olhos da Bíblia. Isso, para o cristianismo, não é paciência. Eu, quando tenho paciência, é sinal que eu aguento porque estou à espera daquele que pode fazer aquilo que eu não posso. Por isso, esperança é esperar em Deus. Não é esperar numa coisa qualquer, é esperar em Deus. A paciência é uma atividade, não é uma passividade. É uma coisa que nós praticamos, porque quando nós colocamos a esperança em Deus, nós passamos a saber que Ele vai resolver aquilo que nós não temos capacidade. Portanto, que ninguém alimente da paciência uma perspectiva de passividade, uma perspectiva de desistência. Paciência, à luz deste texto,
E para nós que estamos a tentar combater o pecado da preguiça, é uma coisa que nos transforma, porque faz-nos esperar e conhecer Deus cada vez melhor. Que o Senhor nos ajude. 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 Cada vez melhor. Que o Senhor nos ajude.